Olá, estimados diocesanos, é com muita alegria que nós iniciamos mais um programa Voz da Diocese com as seguintes manchetes. Confira uma explanação sobre os processos de nulidade matrimonial. Erval Seco possui um novo administrador paroquial. Sínodo dos Bispos sobre a juventude é tema de reunião do CONCEP. Dia da Mulher será comemorado no Vaticano. Regional Sul 3 da CNBB produz material em preparação para a Páscoa. E lideranças juvenis diocesanas do Rio Grande do Sul planejam 2017. No programa de hoje, nós estamos recebendo o cônego Carlos Alberto Pereira da Silva, chanceler da Diocese. O tema que nós vamos tratar hoje é a reforma que o Papa Francisco fez nos processos de nulidade matrimonial e como as novas diretrizes podem facilitar a vida dos fiéis. Olá, cônego Carlos, é muito bom recebê-lo aqui. Olá, Maíra. Bom, vamos tentar explanar um pouco, em poucos minutos, esse tema tão complexo, né, sobre a nulidade matrimonial. Então, para nós começarmos, Padre cônego Carlos, como que a gente pode definir o termo nulidade matrimonial? Então, aqui existe um erro de terminologia, né, dos leigos, bastante comum. Quando se procura o tribunal eclesiástico, a Câmara Eclesiástica, então as pessoas dizem, quero anular o meu casamento. E essa é uma afirmação errada, porque o termo certo seria declarar nulo o meu casamento. Porque quando você diz assim, que quer anular algo, significa que isso começou e em um determinado momento você interrompe aquele processo de início. Ou seja, isso na igreja se chamaria divórcio. Um casamento que se iniciou e se interrompeu na metade por problemas que eles atribuem ali, né, que danificou a convivência, tudo. E o termo certo, declaração de nulidade matrimonial, significa assim que nem começou. Que o direito canônico aponta alguns vícios no matrimônio, que diz que se não houve o rito certo, não houve a sinceridade na hora de dizer o sim um para o outro, se não houve coisas ocultas, né, que deveria ser exposta para outra parte, né, porque o matrimônio em certa parte ele usa a palavra fedus, né, em latim, que significa aliança, né. Nós traduzimos ao português como contrato, e o contrato é esse, né, celebrado entre duas partes, onde quando uma parte não honra esse contrato, ele é automaticamente desfeito, né. Se uma linguagem mais assim, na parte civil, né, do direito romano, eles usam muito essa parte. Então, é isso, é declarar nulo. Você não aconteceu. Não é que aconteceu e agora a igreja vai desfazer. Não. Vamos ver se o seu matrimônio na raiz houve problema, então ele não aconteceu. Ah, mas teve filhos, né, na questão matrimonial. Isso se apaga? Não, não se apaga, né? Cada um vai ter suas obrigações com a prole e tudo, mas a igreja não vai reconhecer aquele vínculo, não houve um vínculo, o vínculo não se deu por algum vício ali no matrimônio, que seria um outro tema para explicar, né? Certo. Recentemente o Papa Francisco também ele propôs uma mudança nesses processos de nulidade. A quais aspectos que essa mudança diz respeito? Então, o Papa, na verdade, ele ano passado, né, em dezembro, 8 de dezembro de 2015, né, não ano passado, mas ano retrasado, ele emitiu 2 motu proprio. Motu proprio significa de próprio punho, né, assim seria vulgarmente dizer assim, né, não ipsis litera, assim traduzindo o documento motu proprio, assim, que o Papa chamou a si e ele emitiu 2 documentos, a Mitis Iudex Dominus, Jesus, Senhor Juiz Clemente, que é para a Igreja Latina. A Igreja se divide, né, em 2, a Latina e a Oriental, né? Então, é a questão já mais história da Igreja, então a Igreja tem essas 2, então tem o Código de Direito Latino,
Sim. e o Código de Direito Oriental. E o outro é Mitz et Misericord Jesu, Jesus manso e misericordioso. Então, nesse motu próprio, não existe uma ruptura com o Código de 1983. Existem retificações, melhoramentos, porque antes o processo ele era muito assim lento. O mecanismo do processo se fazia lento. Certo. Porque tinha várias instâncias. Então o Papa simplificou, né? Simplificou esse processo matrimonial. Aspectos novos nesse processo, nesse documento do motu próprio. O processo breve é um processo que é feito o bispo da sentença. São aqueles matrimônios assim que tiveram uma duração mínima de 6 meses a 2 anos ou menos. Certo. Então isso simplificou, porque não tem que fazer todo aquele tratamento jurídico assim, né, de 1 ano, 2 anos. Então o bispo vendo, acolhendo este processo, ele elabora a sentença, ele decide e ele dá nulidade matrimonial, né? Outra inovação é que antigamente precisava de 2 instâncias para confirmar a sentença. Hoje basta só uma instância, só na primeira instância. Por exemplo, nosso tribunal é de Passo Fundo. Aí você vai, entra com o processo, Passo Fundo te dá a sentença, né, da nulidade matrimonial, é nulo o teu casamento, você automaticamente, a hora que recebe essa sentença, exarada essa sentença, você pode já, né, contrair novas núpcias, se você está num relacionamento novo, né, e já fica livre para contrair uma nova núpcia. Lembre-se que isso não é uma segunda união, porque a primeira, quando se declara nulidade, a primeira não existiu. Então você vai contrair uma nova núpcia, né? Então é mais ou menos... É importante deixar isso claro, né, Padre Carlos, que as regras em si, elas não mudaram. O Papa apenas tentou facilitar o processo, fazer com que ele seja mais ágil, né? Ela não, ela não foi relaxada, né? Ela foi melhorada. Exato. Então algumas pessoas entendem que isso, agora na igreja é fácil descasar, como eles dizem. Não é assim. É o mesmo processo, mas mais célere. Se fez mais célere esse processo. Sim. O Papa também declarou em entrevista que muitos casamentos são nulos. Diante dessa afirmação, qual é o cuidado pastoral que a igreja deve insistir para os casais que querem assumir o matrimônio? Então, o motu próprio, o início dele, começa explicando toda a parte pastoral, né? Por exemplo, a pastoral familiar acompanhando os casais, né? Esse contato do pároco com esses casais, né? Assim, podendo fazer com que eles cheguem ao matrimônio consciente do que vai significar, né, assumir esse compromisso diante de Deus. A minha experiência de processos matrimoniais, e são muitos até nesse curto espaço de tempo que eu comecei a atuar como juiz, é que todos os casos nulos de matrimônios nulos, é a falta de consciência, a falta de conhecimento das implicações que é você chegar diante de Deus numa igreja e dizer sim, né? De aceitar aquela pessoa como um matrimônio para toda a vida. Então, você percebe que ela tinha na cabeça a festa, tinha na cabeça, não sei, aquele amor juvenil, sem muita, né? Sem muitos cálculos, assim. Claro que é importante também isso, né? Você também não calcular muito, assim, no sentido de poder construir uma vida junto com a pessoa, mas aquela consciência mínima de fé, de vivência, né? Isso aí realmente é preocupante, porque se deu também, por isso o Papa exorta nesse motu próprio, que as paróquias, os párocos, as famílias das pessoas, né,
tem que trabalhar essa consciência de compromisso já desde a infância, né? Tem que ir notando. Hoje nós temos um problema assim que as pessoas dentro da família, elas não têm um exemplo, né? Pela sociedade que nós temos, um exemplo do que é um casal, né? Um compromisso com o matrimônio. Às vezes tem famílias que estão tristemente assim desunidas, né? A criança recebe já em tenra idade uma separação, todo o sofrimento de uma separação, e isso, queira ou não, repercute depois na maturidade. Tem pessoas que hoje dizem: eu não quero casar pela má experiência que eu tive na minha família. Tudo. É uma questão às vezes também de clareza, né, Padre Carlos? Saber com clareza que o casamento não é só o dia da festa, o casamento é um matrimônio, não é o casamento, né? Que vai ter as suas partes felizes, com certeza, mas também vai ter o seu sacrifício. Exato. Um vai ter que ceder, o outro, assim, é uma cumplicidade, né? É uma vida de esforço, onde um vai levando o outro, carregando o outro naqueles momentos que não dá, que fica difícil, né? Partindo para a parte mais prática, então, agora, Cônego Carlos, como que quem está nessa situação pode dar início ao processo de nulidade? Então, nós temos uma vantagem aqui na nossa diocese, porque assim, a partir do ano de 2016, ali por abril, o bispo, né, nosso bispo, Dom Antônio Carlos Rossi Keller, ele liberou um padre, né, vamos se dizer, assim, sem outros encargos, assim, de pastoral, de paróquia, né? Uhum. Para tratar só esses temas de causa de nulidade matrimonial. Então, assim, o processo na nossa diocese tem avançado muito, está bem sério. Por quê? Porque nós instituímos a Câmara Eclesiástica na diocese. Havia antes, mas o padre que era responsável tinha outras funções, assim, que tirava concentrar-se sobre só esse tema, né? Uhum. Focar-se nesse tema. Então hoje nós temos essa vantagem. A forma de entrar com o processo de nulidade, primeiro a pessoa tem que procurar o seu pároco, conversar com ele, colocar a situação. Tem essa facilidade que às vezes o pároco que está naquela paróquia casou essa pessoa, tem muitos anos ali, ele conhece a história, conhece o casal e ele já sabe que realmente tem fundamento essa nulidade matrimonial. O motu próprio fala de uma organização familiar, alguns casais de experiência que poderiam estar recolhendo essas pessoas, colocando, expondo para eles quais são os critérios para haver uma nulidade matrimonial segundo o direito canônico, mas ainda não foi possível instaurar essa equipe, esse grupo de pessoas que diz o motu próprio. Depois que viu com o pároco, a pessoa redata essa história, que nós chamamos de libelo. Ela redata a história, tem um questionário que a paróquia pode fornecer, ali está muito bem explicado, e uma vez redatado, ela envia com os documentos que ali dizem, nos enviam a Cúria Diocesana, e o chanceler analisa aquele libelo e ajuda a pessoa de repente a retocá-lo ou especificar melhor. Uma vez montado o processo, nós enviamos a Passo Fundo. O Passo Fundo analisa, aceita o libelo. Uma vez que aceita o libelo, o juiz presidente diz assim: o teu caso tem fundamento, vai ter nulidade matrimonial. Achamos que tem algo palpável ali que nós podemos, né, que uma palavra que se diz em latim, o fumus boni iuris, né, o bom, ali tem algo do direito que podemos apegar-nos e poder analisar o seu caso. Aí vem para a Câmara Eclesiástica, nós escutamos a testemunha, tomamos os depoimentos, montamos de novo o processo e enviamos, e automaticamente lá em Passo Fundo se reúne 2 ou 3 juízes, porque é um juiz sempre colegial, e se dá a sentença favorável ou não, né? Tem um custo esse processo, ainda que o motu próprio fala da gratuidade,
não significa que seja totalmente gratuito, né? A gratuidade é a consciência da pessoa de que todo aquele processo tem um custo. Então ela, dentro das possibilidades dela, né, das facilidades nossas de parcelar esse valor, tudo, né? Ou até se uma pessoa realmente não tem posse nenhuma, o pároco pode estar emitindo um documento dizendo que ela é um atestado de pobreza, via cartório também pode ser. Então nós podemos aí tentar entrar naquela do gratuito patrocínio da pessoa, né? E uma vez terminado isto, né, esse é o processo ordinário. Aí tem a sentença definitiva, a pessoa declara seu matrimônio nulo. Com quantos anos? Houve nulidade matrimonial que a pessoa estava unida há 30 anos numa nulidade matrimonial. E aí houve nulidade. Nós chamamos esses casamentos de casamentos putativos. Ou seja, tem aparência de real, de verdadeiro, de bem constituído, mas faltou alguma coisinha lá atrás que essa união não se findou e por isso aconteceu o fracasso. No processo breve, que é o novo que eu tinha, como eu expliquei no início, esse processo breve é algo breve mesmo. O documento pede que seja feito em 45 dias. Ainda não estamos nessa proporção, mas um mês, 90 dias, né, mais ou menos, nós conseguimos dar a sentença sobre esses casamentos. Porque esses casamentos de processo breve é certa nulidade. Você olha nele e fala assim, ó, é nulo esse matrimônio. Aí nós vamos montar, o bispo vai assinar a sentença e depois tem um processo documental também, né? A pessoa, esse também é rápido esse processo. Tipo a pessoa conseguiu alguma prova por fotos, né? Assim, fotos, cartas, né? Assim, eu casei com essa pessoa, mas escrevi uma carta e deixei para minha mãe dizendo assim, ó, mãe, eu não quero casar porque isso, estou sendo forçado. Então esse documento ali é uma prova, né? Uma prova antes do matrimônio. Então esses são os processos documentais que a nulidade são evidentes, né? Só que se instaura um processo e é rápido também. Mônigo Carlos, a gente agradece a sua presença aqui no programa Voz da Diocese e desejamos que esse trabalho possa ter continuidade aí, que está ajudando muitos fiéis da nossa diocese. Também. Eu acredito que é um tema muito complexo, né? Assim, mais para ou se menos tratar, para explanar em 15 minutos, mas eu acho que as principais acredito dúvidas a gente que alguma coisa foi sanada, mas qualquer coisa também a pessoa pode nos procurar ali na Mitra Diocesana, né? Sim. No terceiro andar ali da Rua do Comércio 672, e nós podemos estar solucionando dúvidas também, conversando, agendar um horário. Então. Tá certo, muito obrigado. No último dia 11 de fevereiro, no domingo, nosso bispo diocesano Dom Antônio empossou o administrador paroquial Padre Marcelo Gaston na paróquia Santa Terezinha de Erval Seco. O Padre Gaston vem do Paraguai e o administrador paroquial é uma função que designa o padre que temporariamente vai administrar uma paróquia enquanto ela está vacante. O Conselho Episcopal Pastoral, o CONCEP, da CNBB, com a presença de todos os membros, esteve reunido na sede da conferência na última quarta-feira, dia 14, com uma ampla pauta de discussões e reflexões. Entre os assuntos da reunião estão o tema da campanha Fraternidade 2018, do próximo ano, a mensagem do Papa Francisco para o Dia das Comunicações e o tema do Sínodo da Juventude, os jovens, a fé e o discernimento vocacional. O último tema sendo o mais importante e o mais que teve tempo mais devotado. Dom Sérgio disse que nos encontramos na fase de coleta das contribuições de toda a Igreja para a formulação das linhas gerais do próximo Sínodo dos Bispos. A complexidade dos dois temas, juventude e vocação, pede uma atenção especial tanto das igrejas particulares como das conferências episcopais. Segundo Dom Sérgio, há uma ênfase na sinodalidade. Dom Leonardo Steiner, o secretário-geral da CNBB, informou que, como ocorreu das últimas ocasiões de realizações de sínodos, a CNBB procurou oferecer à Secretaria do Sínodo tanto o vasto material que chegou à sede nacional,
como também uma síntese devidamente preparada por uma comissão constituída para a tarefa. A iniciação à vida cristã é um processo de crescimento na fé, e de forma gradual e permanente que acontece numa comunidade eclesial. Ela visa transformar a fé inicial em uma fé progressivamente adulta, cada vez mais convicta e comprometida. O Dia Internacional da Mulher será comemorado também no Vaticano. No dia 8 de março, terá lugar na Casina Pio IV, nos Jardins do Vaticano, mais uma edição do Vozes de Fé. Trata-se de um evento promovido pela Fundação Fidel Goetz, que organiza para esta ocasião uma tarde de música e de testemunhos, oferecidos por mulheres que lutam pela paz e pelo desenvolvimento. A edição de 2017 é intitulada Misturando as Águas, Fazendo o Impossível, Possível. A abertura será feita pelo Prepósito Geral da Companhia de Jesus, Padre Arturo Sosa, e a primeira parte será composta por testemunho de mulheres promotoras da paz. O nosso regional da CNBB, o Sul 3, que compreende o Rio Grande do Sul, preparou roteiros de encontros em torno da Sagrada Escritura para que as comunidades se preparem para a Páscoa. O material já foi encaminhado para as dioceses de todo o Rio Grande do Sul e trata-se de um kit produzido com o objetivo de, ao longo da Quaresma, auxiliar os fiéis e as comunidades a se prepararem para a festa da Páscoa. O kit contém um livro com o roteiro dos encontros, além de uma cruz de São Damião, para ser afixada nas portas das casas onde as pessoas participam dos encontros. No verso da cruz vem impressa uma bênção para ser rezada pelos moradores. O kit também acompanha um pequeno poço feito em cartolina que recorda a cena evangélica no qual é descrito o encontro de Jesus com a samaritana. O material pode ser solicitado junto à Secretaria das Paróquias, das Arquidioceses e das Dioceses. Recentes dados dos institutos de pesquisas têm mostrado que a Igreja vem perdendo alguns fiéis. As realidades mostram como é difícil evangelizar onde não há padres suficientes em zonas de violência e de difícil acesso. O Serviço de Evangelização da Juventude do Regional Sul 3 se reuniu no último final de semana, dos dias 11 e 12, articuladores, assessores e comunicadores das dioceses para um encontro de encaminhamento das ações planejadas para 2017 em âmbito nacional, regional e diocesano. Ao longo do ano ocorrerão formações e encontros de multiplicadores e lideranças nas dioceses e províncias, além de missões de participação em atividades que reunirão assessores e jovens de todo o país. Todas essas experiências, que vêm sendo vivenciadas desde 2016, quando iniciou o trabalho com o Plano Bienal, têm como tema transversal o cuidado com a vida, e serão partilhadas durante o Seminário de Práticas de Evangelização da Juventude, que ocorrerá nos dias 26 e 27 de agosto em Santa Maria. De acordo com a irmã Zenilde Fontes, que é assessora da Juventude, o seminário será o ato central do caminho percorrido pelo conjunto de dioceses neste biênio. E assim nós encerramos mais um programa da Diocese de Frederico Westphalen. Fiquem com Deus e até a próxima semana.